uma autobiografia, uma publicação de autor, dele mesmo, onde ele conta a história da vida dele. O que ele conta a história do teatro em Portugal no princípio do século. E, sobretudo, a história dele. Ele levou o cinema para a África, para Moçambique, onde não havia sequer eletricidade. O primeiro cinema que entrou em Angola, em Moçambique, foi ele que o levou. Arranjou uma espécie de um autocarro, uma caminhoneta, com um gerador, e foi pelas sanzalas, pelas roças, pelas fazendas, apresentar cinema, desde os anos 1930, àquela gente que nem sequer tinha eletricidade. E fez isso durante quase 20 anos, percorrendo, sobretudo, todo Moçambique. A história que ele conta é a história do teatro em Portugal. O homem é um amador, ele nunca estudou teatro. Nunca estudou teatro. Ele foi aprendendo e contra a vontade da família, que não queria. O teatro, nessa altura, era gente esquisita. Aliás, ele era um tanto quanto esquisito. Era um tanto quanto exuberante e exótico. Enfim, as más línguas dizem que ele era homossexual, mas nessa altura eram más línguas, naturalmente. Não é? Acontece que ele viajou, não somente em Portugal, representando várias peças de teatro, entre as quais clássicas, Otelo, por exemplo, o Assunto dos Reis, conhecidíssimo no início do século, percorrendo todo o Brasil, com várias trupes de teatro, que faziam de norte a sul do Brasil. O homem fez 8 viagens ao Brasil, vivendo do teatro com as trupes em questão, passando pelos teatros mais emblemáticos. Por exemplo, o homem representou no palco do teatro mais emblemático de todo o Brasil, que é a Ópera de Manaus. Quando esteve em Belém já existia o Teatro da Paz, um dos maiores teatros do mundo, mas, enfim, ele ainda representou num dos barracões de madeira que existiam em todo o Brasil, que eram os teatros Politeana. Eram barracões enormes de madeira, ao que parece cheios de ratazanas, e que estavam sempre cheios de gente, cheíssimos de gente. Conheceram um sucesso absolutamente estrondoso por todo o Brasil. E, ao mesmo tempo que ele fazia as suas turnês, ele encontrava a fina flor da intelectualidade brasileira. Ele teve o prazer de representar na mesma cena Sá Bernardo, por exemplo. Ele encontrou-se com um dos grandes técnicos, um dos grandes jornalistas da época do Brasil, que se célebra João do Rio, com ele. E até quase que se pegaram à porrada, com o outro. Desde Porto Alegre no Sul até Manaus, passando por todas as cidades importantes do Brasil, o homem representou as suas peças de teatro. Além disso, ele fez parte do elenco do primeiro filme português, feito por 2 fotógrafos. O filme chamava-se Os Crimes de Diogo Alves, 1907. Esse filme perdeu-se quase completamente. Existe uma cena de cerca de 20 minutos, 25 minutos. O Diogo Alves era um célebre bandido que no final do século XIX matava gente e depois lançava as suas vítimas do alto do aqueduto das Águas Livres. As vítimas eram tanto homens como mulheres, cada qual com o seu enredo, e o filme conta essa história. Foi esse filme que é considerado o primeiro de todos os filmes, realmente uma longa-metragem, feita em 1907, que foi depois refeito em 1911, a versão de 1911 parece que desapareceu completamente. Pois esse homem fez parte do elenco, era um dos personagens desse primeiro filme português, Os Crimes de Diogo Alves. Quando terminou a sua atividade teatral, ele passou por praticamente todos os teatros portugueses de importância, desde os teatros do tempo da monarquia, porque ele começou a representar no tempo da monarquia. Por exemplo, ele viu circular em Portugal o primeiro automóvel, um Panhard Levasseur francês, o primeiro que andou por aí, foi um grande espetáculo. O pior é que era de inverno e o carro atolava-se nas ruas, que eram todas, não havia ruas asfaltadas, nem ruas pavimentadas, eram ruas de terra batida. E ao mesmo tempo que se passava a apresentar por Portugal inteiro o carro, ele fez uma turnê de teatro, acompanhando a viagem do automóvel. Tão grande era a novidade nesta época. Ele representou nos teatros da monarquia, nos teatros da República, entre os quais o próprio Teatro República,
que entretanto ardeu, que ele ficou sem trabalho. Passaram para o Teatro Dom Carlos, o teatro monárquico, e depois para o Dona Maria. Ele passou por toda a parte. Ele contracenou com Amélia Rei Colasso, que era uma das personalidades pais que mais tempo durou no teatro português, e com outras figuras do Bispo Pinheiro, enfim, um certo número de nomes, que são dos mais importantes da história do teatro. Levou o teatro também a Angola e a Moçambique, representando ou nos barracões dos portos de Lourenço Marques, de Lubito, de Luanda, ou então em empresas, em barracões, em salas fornecidas pelas companhias mineiras e companhias que estavam nessa altura portuguesas instaladas em Angola e em Moçambique, sobretudo as companhias ferroviárias que estavam iniciadas. Primeiro com o teatro. E em dada altura, isto passou-se em 1924, ele torna-se uma espécie de empresário e levou a Moçambique a ópera, uma trupe de ópera a representar em Angola e em Moçambique a partir de 1924. E fez uma turnê com cerca de 5 anos. Até 1931. Em 1931 vem a Portugal, muda de vida, já o teatro não era tudo o que era antes, e ele monta uma carruagem, um caminhão, que ele chamou Covais. O filme já existia. Estamos em 1931. Com um gerador, ele foi comprar tudo lá, África do Sul, Joanesburgo, um gerador. E pôs-se a distribuir cinema. Os primeiros filmes que ele distribuiu eram os filmes de Charlie Chaplin. E ele conta, sobretudo, a história como é que aqueles negros das sandalas trabalhavam nas fazendas dos brancos, juntamente com os próprios brancos. Admiravam e queriam ver e rever os filmes de Charlie Chaplin. E ele conta a reação que houve aos filmes, que eu considero um dos maiores filmes de todos os tempos, temos um grande Charlie Chaplin, o grande ditador. Ele foi o primeiro a levar esses filmes em todo o Moçambique. E conta em detalhes as peripécias, desde o modo como era necessário transportar aquela caravana, aquele autocarro, por estradas e por pontes que várias vezes caíram quando o autocarro passava, mas estavam feitos para isso. Uma vez afundou-se um barco que levava o caminhão em cima. Ele sobreviveu tudo isso até que, a dada altura, o acidente mais grave, o caminhão despencou por uma região abaixo e ele acabou por estar quase 2 meses no hospital e a viatura levou 6 meses a ser reparada. Depois reparada, comprou outra, o Covais 2, para continuar a sua obra até quase aos anos 60, de 1950, percorrendo todo o Moçambique e grande parte da Angola. Pouca gente conhece esta história. Eu acho que ninguém conhece esta história se não fosse um livro editado por conta própria, que ele distribuiu pelos amigos. O homem chama-se Tomás Vieira. Desconhecido. Ninguém conhece. Mas a vida dele parecia um filme. Que ao mesmo tempo um filme, história, do que era o teatro português nesses anos, no princípio do século, e qual foi o impacto do cinema em Angola e Moçambique antes da guerra. Ele saiu de Moçambique e de Angola exatamente quando começaram as primeiras escaramuças e os primeiros problemas de guerra, de guerrilha, tornaram praticamente impossível a continuidade da vida dele como difusor do cinema através de obras. É que através do cinema, como através do teatro, ele fez uma obra de educação absolutamente fantástica. Dada altura, para melhorar o seu desempenho, ele mandou vir da República Checa, da Checoslováquia naquele tempo, cadeiras desmontáveis, para que as pessoas assistissem, não sentadas no chão, mas sentadas em cadeiras, para assistir ao cinema, que ele levava por esses recantos mais recônditos de Moçambique e de Angola. E aproveitava para, além do cinema, dar aulas de geografia, de história, daquilo que ele sabia e que aprendeu por ele mesmo. Porque, além disso, o homem não somente foi um autodidata do teatro, mas também nunca andou na escola. E o que aprendeu foi
por ele mesmo. Eu decidi escrever um pouco a história deste homem, porque ele realmente é um pioneiro em todas as coisas, e merecia um filme. Então o homem morreu 4 vezes. É que anunciaram a morte dele 4 vezes. Aconteceu, tinha acontecido. E por 3 dessas vezes foi verdade. Uma foi quando ele disse, ou escreveu para um amigo: ó meu amigo, olha, eu estou morto para o teatro. A partir de agora a minha vida vai ser completamente diferente. Mas disse de tal maneira que o amigo achou que ele se ia suicidar ou estava prestes para isso, e quando recebeu a carta, achou que devia comunicar aos outros: olha, o Tomás Vieira morreu. Primeira vez. E os jornais, que é notícias, por exemplo, noticiou a morte dele. O homem estava morto. E ele soube da sua morte quando leu o jornal em Angola. A segunda vez que morreu foi quando o seu carro despencou por uma ravina abaixo e ele teve 6 meses no hospital, os primeiros meses sem poder comunicar praticamente com ninguém, estava todo enfaixado, e como ele não dava notícias aos amigos, o homem morreu. E mais uma vez, rádios portuguesas, e a Rádio Moçambique primeiro e depois a própria emissora nacional, notificou a morte dele. Morreu pela segunda vez. A terceira vez foi quando o novo caminhão passou por cima de uma ponte, a ponte despencou, ele ficou mais água, mergulhou, a gente toda, enfim, e alguém notificou também a sua morte, morreu pela terceira vez. A quarta vez foi uma falsa notícia nos jornais brasileiros, onde ele ficou bastante célebre por causa das diversas turnês que ele fez um pouco por toda a parte do Brasil. Que deram com ele morto num campo de concentração em Auschwitz. Era uma notícia falsa. Mas morreu pela quarta vez. E finalmente morreu aos 101 anos. Em Braga, esquecido de todos. Ele vivia praticamente nas alturas dos moles. Ele não tinha qualquer fonte para poder viver. E eram os amigos. Um dos grandes amigos foi o próprio General Ramalhianos, que foi pessoalmente nosso amigo. Entretanto, o livro foi escrito em 1974. É uma sugestão para que alguém que tenha ideias possa um dia pensar, escrever o cenário do filme, para dizer aos portugueses como é que houve também alguns deles pioneiros do teatro e com sucesso, e pioneiros do cinema, por essas terras estranhas que eram Histórias, Angola e Moçambique, e por essa terra grande que era o Brasil, onde, nesse tempo, as companhias de teatro viajavam, porque o Brasil era a terra dos espetáculos. Uma autobiografia, uma publicação de autor, dele mesmo, onde ele conta a história